Oi, Pietra. Oi, sir. Tudo bem? Saudade de vocês. Parabéns, está de uniforme. Oi, Bia. Tudo bem? Oi, Léo. Tudo bem? Oi, tô bem. Oi, Maria. Oi, sir. Oi, Tiaguinho. Tudo bem, Tiaguinho? Quem que é? A Carol? Oi, Timóteo. Bom dia. Tudo bem? Oi, sir. Bom dia, tudo. Oi, João Pedro. Pode falar. Oi, sir. Oi, João. Cadê o uniforme, João? Ih, sir, tá ali, ó. Muito frio, sir. Não tinha como sair agora, não. Se eu bater foto, você não vai sair de uniforme, tá vendo? Tá, eu coloco daí. Eu vou sair. Oi? Eu vou sair de pijama. Por quê? Eu tô de pijama. Oi, Gi. Oi, sir. Qualquer coisa, Carol, coloca por cima a camiseta, tá? Oi, Leozinho. Saudade de vocês. Você vai me fazer subir a escada. Sir. Sofia, tudo bem, Sofia? Sir. Oi. Oi, Nossa, Pietro. tem cara de voz de santos aqui. Tudo bem, Pietro? Oi, Ana Júlia. Saudade. Hoje nós vamos ter aula junto com a professora Anne, tá bem? Sir. Oi? Tipo assim, na semana 1 tinha aquelas provas avaliativas que você falou. Que a Sim. gente tinha que fazer. Quando você vai lançar a nota? Então, deixa eu explicar para vocês, tá? Só esperar entrar mais alguém para me explicar para todo mundo, tá? Aí eu já explico certinho, tá bom? Tá? Tiago, tudo bem? Fala um oi. Oi, sir. Oi, senhor. Tudo bem? Sim. Cadê o Luca? Cadê o Luca? Oi, sir. Cadê você? Ah, achei. Tudo bem? Vamos desligar a câmera. Cortou o cabelo, Luquinha? Cortei, fiquei careca, sir. Eu acho que eu vou fazer. O pessoal tá querendo fazer uma enquete. Hashtag Anselmo corta, raspa a cabeça. Tá, deixa eu explicar para vocês, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Eu quero que todos vocês, mesmo sendo só o 7º A, eu quero que todos vocês deixem o microfone de vocês desligado. Então, desligue o microfone. A hora que vocês quiserem perguntar, vocês podem estar perguntando, não tem problema, tá? Porque é só a sala de vocês. Mas deixa o microfone desligado, porque pode dar interferência, tá? Então, se eu estiver falando, tiver mais algum microfone ligado, começa a dar problema, tá? Então, deixa ele desligado para não ter problema, tá? A respeito da P2, tá? Quem não entrou ainda precisa entrar com urgência e responder, tá? Então, todos vocês precisam entrar lá e responder a P2 no Moodle, tá? Depois que vocês responderem, provavelmente, até semana que vem, a gente já entra, por exemplo, no portal e digita a nota para vocês verem, tá? Então, até para que vocês entendam. Então, vocês, por causa de alguns alunos que não estavam conseguindo acessar, foi dado um tempinho a mais, e aí, provavelmente, até semana que vem, a gente já lança. Isso do primeiro bimestre. Segundo bimestre, como que vai ser feito, tá? Nós vamos ter atividade avaliativa toda semana. Então, toda semana vocês terminam a live, vocês podem estar entrando e podem estar respondendo, tá? Aí, o que é legal para vocês pensarem, tá? Terminou a live, entrou e respondeu, a cada 3 semanas, tá? Vocês vão fazer o seguinte, tá? A gente vai juntar as notas e vai lançar uma nota no portal.
Então, a cada 3 semanas, a gente vai juntar e vai estar lançando essa nota no portal de vocês, tá bom? Aí tem condições de vocês saberem as notas que vocês estão tirando. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Todos vocês foram buscar a apostila volume 2 na escola? Nós vamos começar a trabalhar com ela hoje a partir da página 3. Hoje nós vamos começar a partir da página 3 e nós vamos fazer também, tá? A tarefa 9, tá? Então, a tarefa 9, eu vou estar passando para vocês o seguinte, tá? Hoje a gente começa e vai ficar para a gente corrigi-la no dia 20, quarta-feira que vem, tá? As lives vão ser todos os dias nesse mesmo horário. Então, por exemplo, vai ser de quarta-feira de geografia às 11 horas da manhã, tá bom? Alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Giovana, tá tudo bem? Tá me ouvindo? Então tá. Tudo bem? Então nós vamos lá. Eu vou pedir para que o João Pedro abra o microfone dele. João, se eu falo para vocês sobre a formação do território brasileiro, você está falando sobre a economia, a gente já viu a questão das regiões e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do povo brasileiro. Como será que se formou o povo brasileiro? Pode vir, tipo assim, a junção de vários outros povos, como pessoas portuguesas que vieram de Portugal, povo brasileiro, no caso. Tá. Tipo assim, Mas, pessoas do Brasil, mas que vieram para a formação do povo brasileiro. Não que eles sejam brasileiros, mas para a formação do povo, para ter, tipo assim, mais pessoas, no caso. Isso, é o resultado da junção desses povos, você quer dizer, dessas etnias diferentes, certo? Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, Gi. João Pedro? João... Ah, tá. Tá. Pode travar aí, tá, João? Tá. Então, pegue, por exemplo, a apostila de vocês na página 3. Pegaram? Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui para ajudar vocês. Tá? Nós temos aqui a formação do povo brasileiro. Estão vendo a tela? Faz o joinha. Vocês têm aí a apostila de vocês. Quem está no computador é fácil para vocês visualizarem, mas às vezes quem está, por exemplo, no celular, pode estar usando a apostila de vocês, não tem problema, tá? Então tá lá, a formação do povo brasileiro. Vamos ver como que se formou esse povo brasileiro, tá? Quem gostaria de estar lendo? Eu, senhor. Pode ir. Vai lá, Giovana. A formação do povo brasileiro. Suas experiências. Você estudou no módulo 1 a construção do território brasileiro, toda a formação histórica brasileira e a transformação do nosso território ao longo dos anos. Desde a nossa colonização até o início do século XX. Para um pouquinho, Giovana. Século XX. Século XX começou quando e terminou quando? Pera. Começou em 1900 e terminou em 2000, né? 1901 e terminou em 2000, tá? É legal que vocês pensem um pouquinho sobre isso, tá? Pode continuar, Gi. Essa transformação ocorreu com personagens muito importantes, as pessoas, que se valiam de seus costumes, religiões, línguas e festividades, e que também plantavam e produziam objetos de acordo com suas necessidades. Ou seja, essas pessoas sempre tiveram sua própria identidade e cultura. Tá, parou aí um pouquinho, Gi. Se a gente está falando de transformação do espaço, de mudança do espaço, de construção, né? Nós precisamos saber quem são essas pessoas. Aqui fala um pouquinho do quê? De personagens importantes, que são as pessoas. Como o João Pedro disse, nós tivemos os índios, nós tivemos os africanos, nós tivemos os portugueses, que foram pessoas o que muito importante na formação dessa população,
Tá? Com o passar dos anos, nós tivemos mais pessoas vindo? Sim. Nós tivemos asiáticos, nós tivemos os alemães, os italianos, né? Várias outras descendências, ou seja, várias outras etnias. Mas só que a gente pode pensar como que se deu isso? Através do quê? Olha lá, costume, né? Se a gente parar para analisar, né? Tem gente que gosta de farinha de mandioca, né? Por exemplo, é um costume, por exemplo, é vamos falar, um tipo de comida, né, dos índios. Tá? Nós tivemos a questão das religiões, né? Hoje, por exemplo, as religiões que nós temos, a grande maioria veio de onde? Né? Uma delas, vamos falar assim, veio junto com os portugueses, né? A questão das línguas. Qual que é a língua oficial nossa? A língua portuguesa. Mas só que nós tivemos também, por exemplo, uma parte do quê? Do Tupi-Guarani que vieram junto com os índios, né? Ou seja, continuaram com a questão dos indígenas. Então, isso é legal que a gente pense. Festividade, né? Jundiaí é um exemplo disso. Nós temos a festa italiana, nós temos a festa, por exemplo, portuguesa, né? Se eu pegar, por exemplo, lá no sul tem uma festa muito importante chamada Oktoberfest, né? Que festa que é essa? É uma festa alemã, né? Porque lá é um reduto, por exemplo, do quê? De uma colônia alemã. Então, isso são exemplos do quê? De hábitos e costumes, por exemplo, que trouxeram e vieram junto com essas pessoas, né? Aí nós temos um quadro para a gente analisar. Vocês já tiveram aula com a professora Anne? Fala para a professora Anne, por exemplo, que vocês analisaram um quadro do quê? Da Tarsila do Amaral, né? É uma pintora, né? Ela fez essa pintura, né? E é interessante que a gente pense, ela é uma artista, né? Tarsila do Amaral. Como que é o nome desse quadro? Operários, né? O que significa operários? Por que será que ela deu esse título? Pode falar. Posso chutar? Pode. Tá, eles foram chamados operários porque todos tinham que trabalhar para se sustentarem? E não só. Quem mais? Luca, quer falar? Tô pensando, senhor. Tá, quem mais? João? Tiago? Que são vários tipos de pessoas, não são negros, morenos, brancos. Carol, o que quer dizer isso? O que quer dizer os operários? Pode falar. Eu acho que eram pessoas diferentes que tinham que trabalhar na fábrica todas juntas. Isso, que são os trabalhadores da fábrica. Não é à toa que nós temos no quadro, olha aqui atrás, as chaminés representando o quê? Os prédios, né? Vamos falar assim, literalmente essas chaminés representam o quê? As fábricas, né? Ou seja, a poluição, os prédios. E aí eles intitularam por quê? De operários, são aquelas pessoas trabalhadoras nessas fábricas, né? Nessas indústrias e tudo mais, tá? Olhando, por exemplo, esse quadro, será que nós temos todas as etnias representadas? O que vocês acham? Será que está faltando alguma? Qual? Né? Vamos pensar um pouquinho. O indígena? Oi, fala, Luca. Assim, tem todas as pessoas, mas pode ser os indígenas? Pode ser os indígenas. Por quê? Nós temos pessoas que têm traços, por exemplo, dos índios? Até pode ter. Mas, por exemplo, o cabelo escorrido, o olhinho puxado, né? É um pouquinho mais diferente para a gente analisar. Mas se a gente olhar, por exemplo, aqui, a gente às vezes não vai conseguir visualizar isso muito bem. Nós poderemos... Vocês estão vendo eu mexendo com o cursor? Por exemplo, os asiáticos, os negros, né, os africanos. Nós podemos colocar, por exemplo, os mais brancos, por exemplo, como italianos, alemães. Mas só que tipo dos índios, como diz o Lucas, a gente não está vendo pessoas com os traços indígenas, né? Será que está faltando mais algum? Claro. Qual? O senhor tem vários, porque vários vieram para o Brasil. Isso. Então, vamos pensar. Nós temos uma pergunta para a gente responder.
Você acrescentaria mais alguns grupos populacionais ao quadro? Sim. Quais? O Lucas deu um exemplo do quê? Dos índios. Escreva no espaço abaixo os nomes das etnias e nacionalidades. Se nós estamos falando da etnia, é o índio. Nacionalidade, brasileira, né? Que não aparecem na obra e depois interfira na pintura desenhando seus representantes. Se nós falamos dos índios, olha aqui, ó, do lado aqui eu posso desenhar um rostinho de um índio. Professor, mas eu não sei desenhar. Olha lá na apostila de vocês, tá? Na página 6, na página 7, nós temos algumas fotos de alguns indígenas, então eu posso estar copiando, estar colocando aqui, tá? Então aí vocês escrevam lá embaixo e desenhem aqui. Tem que desenhar tudo isso aqui de índio? Não, não precisa. Pode fazer só um rostinho aqui, não tem problema, tá? Pessoal, 2 minutinhos aí para vocês responderem. Estou marcando. Pronto, responderam? Fizeram o desenho? Essa parte do desenho vocês não precisam contar para a professora Anne, pode ser uma coisa simples, tá? O senhor pode ser só a cabeça, igual os artistas, né? Pode, Timóteo. O senhor vai ficar muito fraco de lápis, então eu posso passar caneta? Pode, fica a seu critério, Gi. Quem que tá pondo setinha aí, ó? Por favor. Senhor, tipo assim, aqui no espaço branco a gente pode desenhar o que eles fazem, tipo assim, ou é só a cara só? Não, só o rostinho. Não precisa desenhar, por exemplo, outras coisas, tá? Já fez, Pietro, seu desenho? Eu tô terminando. Oi, Cambuí, tudo bem? Tudo, senhor. Senhor, o Sr. Jefferson mandou um beijo pra você. Ah, manda outro pra ele, tá? E uma palavra esquisita que eu não sei o nome. Ele falou pra te chamar de Matusalém. O Lucas esqueceu o nome, tá vendo? A Gi não. É um nome difícil. O Jefferson fala que eu sou o mais velho da turma. E eu acho que eu sou. Não, senhor, você não é velho, você é experiente. Isso, obrigado, Gi. Vou até aumentar sua nota depois dessa. Você também é muito jovem, você também tem uma idade muito nova também. Olha o Luca enchendo linguiça. Melhor professor que tem. Isso. João Pedro, já que você falou tudo isso, lê pra mim o que você escreveu aí. Eu? É. Que eu falei assim, que os índios vieram de nacionalidade portuguesa e eles vieram ao Brasil. Tá. Os índios de nacionalidade brasileira. Ah, brasileira. Isso. Tá bom? Sim. Acho que eu escrevi errado, nem lembrei na hora. Tá. Então agora nós vamos para a página 4, tá? Cambuí, você pode começar a leitura para nós, por favor? Leio, senhor, leio. Pode ler, senhor? Pode. Como muitos outros povos, os brasileiros são produto de uma miscigenação. Ou seja, aspectos físicos e culturais se misturaram para comprar uma população única. Pode continuar? Pode, lê o parágrafo. Tá. Os grupos que mais contribuíram com essa mistura foram os portugueses, os índios e os africanos. Eles são chamados de matrizes
popularizados populacionais. Darcy Ribeiro. Tá. Em 1995, Darcy Ribeiro, que era um estudioso, colocou o quê? Tá? Até para que vocês entendam. Ele intitulou como matrizes populacionais os portugueses, os índios e os africanos. Ou seja, é quem começa. O que é uma matriz populacional? É quem começa, né? De onde deu início, né? Ah, eu tenho uma fábrica, eu vou fazer um produto, eu tenho que fazer a matriz, que é de onde começa, né? Só para que vocês entendam. Essa parte aqui é legal que vocês grifem, tá? Pode pegar aí a apostila de vocês, o grifa-texto e marcar, né? Marca aí, por exemplo, esse parágrafo que é importante para vocês, tá bom? Pode grifar. Professor, só tira uma dúvida. Depois que acabar a aula, já pode fazer aquelas provas avaliativas da segunda semana? Pode, já entra lá. Se tiver disponibilizado, já vai e responde, tá? Os que não responderam a P2 precisam responder. Professor, qual parágrafo que é para grifar? O primeiro, de como muitos até populacionais. Obrigada. De nada, Ana Júlia. Professor, oi, a sua também tem 5 ou 10 questões? 5. Só a primeira semana que foi as 10 questões, porque era considerada P2, tá? Tá bom. Pronto? Sim. Timóteo, lê o segundo parágrafo para nós. Tá bom, senhor. Sobre os portugueses, já comentamos amplamente a respeito de seus interesses de como foram impondo a sua língua, a sua religião e ainda outros aspectos culturais no contexto da formação do território brasileiro. Isso, nós estamos falando dessa mistura de raças, dessa miscigenação, mas não podemos esquecer que uma boa parte ela foi o quê? Imposta, né, pelos portugueses, como, por exemplo, a língua, a religião, aspectos culturais, a questão de roupa, né? Tudo isso também devido ao quê? A colonização dos portugueses, tá? Não podemos esquecer. Nós estamos falando de 3 matrizes: português, índio e africano. Não podemos esquecer desses detalhes, tá bom? Terceiro parágrafo. Quem pode ler para nós? Vai lá, Carol. Agora, conhecer de perto as matrizes dos indígenas africanos. Carol, tá cortando o microfone, tá cortando, tá? Tá, eu vou pedir. Posso pedir para outro ler? Tá bom? Vai lá, Pietra Lourenço. Agora vamos conhecer mais de perto as 2 outras matrizes, os indígenas e os africanos. E, claro, seus descendentes mestiços, os malelucos ou caboclos. Caboclos. Mestiços oriundos de indígenas e portugueses. Os mulatos, mestiços oriundos de negros e portugueses. E os cafusos, mestiços oriundos de negros e indígenas. Tá, muito bem, obrigado. Oriundos, né? É o que originou, de onde veio, né? Então, por exemplo, o resultado do indígena e do português, ó, resultado do indígena e do português deu origem ao mameluco ou caboclo. O resultado do negro e do português deu mulatos. O resultado de negro e de índio, cafuso. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão grifar índio e português e vai fazer uma setinha, mameluco ou caboclo. Vai grifar negros e portugueses e vai fazer uma setinha para mulatos. Vai grifar negros e índios e vai fazer uma setinha para cafusos. Rapidinho aí. Grife essa parte.
Professor, vai ter que fazer setinha onde? Você pega, por exemplo, você está vendo a minha tela? Sim. Tá, aqui, ó. Você está vendo onde eu estou com o cursor? Indígena e português, tá vendo? Sim. Grifa isso aqui, faz uma setinha mostrando que é o resultado do o mameluco e o caboclo. Certo? Certo. Depois você pega negro e português, faz a setinha para mulatos. Indígena e negro, faz a setinha para cafuso. Tá. Obrigado, senhor. De nada. Simeão tá na sala, Simeão? Oi, senhor. Ô, tudo bem com você? Uhum. Ah, então tá bom. É que eu não tinha te visto, já tava com saudade, tá? É que eu não gosto de ligar a câmera. Não, tá bom. Fique em paz, tá? Depois que a gente analisou isso aí, as matrizes, né? Quando se tem, por exemplo, né, os descendentes, ou seja, os mestiços, o resultado de tudo isso, a gente vai analisar dois quadros, né? Duas imagens, por exemplo, do quê? De Cândido Portinari. Olha lá, professora Anne, de novo, fazendo parte da nossa aula, né? Aula de artes, né? Nós temos aqui, um primeiro quadro tem o nome de Mestiço. E o segundo quadro, o Lavrador de Café. Tá? O que dá para a gente analisar? O que dá para a gente ver aqui? Tá? Por exemplo, o mestiço, por quê? Olhando os traços físicos e tudo mais, né? Ele tem os traços, por exemplo, do índio, pelo olhinho meio puxado, mas ele tem os traços também do quê? Do negro, né? Do africano. Então, é uma junção. Aqui, a gente também consegue perceber, por exemplo, que os traços do africano, eles sobrepõem, ó, a cor da pele, né? Os traços físicos, né? Então, o que acontece? Seria, por exemplo, duas imagens para a gente analisar. Agora, nós vamos lá na tarefa 9. Pode ir lá na tarefa 9. Lá no final da apostila. Pronto? Quem gostaria de ler? Eu, senhor. Pode ler, Ju. Tá. Nossa língua, a língua o portuguesa... Tupi-Guarani. Ah, tá. O Tupi-Guarani. Nossa língua, a língua portuguesa falada no Brasil, reúne várias contribuições das línguas indígenas que eram faladas no começo da colonização, especialmente do Tupi-Guarani ou língua geral. A seguir, você vai encontrar algumas palavras que fazem parte do nosso cotidiano e que se originaram a partir das línguas indígenas. Para descobrir o processo de formação dessas palavras, você poderá consultar um dicionário Tupi-Guarani na internet. Você encontra um no site www.dicionariotupiguarani.com.br. Tá, muito bem. Então, o que nós temos aí? Alguém já chegou a fazer essa tarefa ou não? Tá. Então, o que acontece? Marca aqui em cima que a tarefa é para o dia 20/5, quarta-feira que vem. Tarefa para o dia 20/5. Professor, eu vou ter que tirar, vou ter que mandar para o senhor, vou ter que fazer... Não. Como é só o 7º ano A, a gente faz a correção por aqui mesmo e vocês vão me mostrando e eu vou marcando, tá bom? Então, eu vou pedir para cada aluno mostrar tal e eu vou estar marcando, tá bom? Tá? E aí, o que é para que vocês façam? Então, para que dia? Para dia 20/5. Obrigada. De nada. O que vocês vão estar colocando, por exemplo, aqui, né? Vocês vão estar entrando de dicionário e vão estar procurando o significado das palavras. Professor, tem a tarefa NET? Tem. Então, também ela pode auxiliar vocês para dar uma conferida na tarefa NET. Entra na tarefa NET e dê uma olhada também. Tá? Por exemplo, a primeira palavra que está aí. Tá? João Pedro, qual que é a primeira palavra?
Aí. Aracaju, nome da capital do estado de Sergipe. Tá, então quando vocês entrarem no dicionário, vocês vão achar a palavra Aracaju. Como que vocês vão achar o significado? Vai estar lá o significado, vocês vão estar colocando. A primeira eu vou estar mostrando para vocês, aí as outras vocês vão estar fazendo. Pietro, tá conseguindo entender, filho? Faz um joinha. Tá bom. Então vamos lá, olha a primeira palavra, tá? Lê para nós aí o significado. João, você consegue ler? Consigo. Ara significa papagaio caju. Acaiu, cajueiro dos papagaios. Isso, então vocês vão estar procurando e vão estar colocando mais ou menos desse jeito o significado dessas palavras que estão sendo pedidas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tarefa 9 para o dia 20/5. Agora a gente volta lá na página 4. Depois que a gente analisou tudo isso aí, agora a gente vai falar o seguinte, olha lá. Agora vamos analisar duas outras matrizes, os indígenas e os africanos. Nós vamos começar pelos indígenas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora nessa página 5, que fala um pouquinho sobre os indígenas. Quem que poderia estar lendo para nós? Posso ler? Thiago, pode ler? Maria, pode... Oi? Posso? Então vamos lá, Thiago. A maior parte daquilo que se conhece sobre os indígenas que vieram durante a ocupação europeia deve-se aos registros feitos por viajantes, desenhos, textos, levantamentos de aspectos físicos e de recursos naturais, além de representações cartográficas. Esse legado de informações permitiu formar um primeiro quadro sobre a vivência dos diferentes povos indígenas, quase todos sob o olhar dos europeus, que nem sempre compreendiam o contexto da sua organização social, seus hábitos, seus rituais. Muito bem. O que está tentando dizer, né? Que principalmente a parte que a gente conhece dos indígenas daquela época são relatos feitos por viajantes. Quem são esses viajantes? Eram portugueses que vinham para o território brasileiro naquela época e aqui eles começaram a fazer os registros, né? Então, a partir dos registros que eles faziam, levavam e essas gravuras, né? Essas informações eram colocadas no papel. Então, nós temos aqui, por exemplo, desenhos, textos, aspectos físicos, naturais, né? Tudo isso é de acordo com o relato de quem? Dos viajantes, os viajantes que chegavam lá e contavam para eles. Então, por exemplo, eles viam um grupo de índio guerreando, né? Ah, mas os índios guerreavam? Sim, né? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Ah, porque eles viviam com arcos e flechas. A impressão que dá é que eles viviam lutando o tempo inteiro. E não era bem assim, né? Então, na segunda, por exemplo, né, gravura, no segundo desenho, a gente mostra que, ó, por exemplo, aqui seria a casa dos índios, aonde, por exemplo, é um lugar mais limpo, né? Que é rodeado, por exemplo, aqui um lugar, vamos falar assim, por árvores e tudo mais, por mais vegetação. Mas eles mostram muito bem o que? Tribos guerreando uma com as outras. Isso poderia existir? Sim, porque eles também lutavam por espaços, né? Por lugares, por tradições e tudo mais. Então, são exemplos que a gente tem, e que são exemplos contados a partir do quê? Dos registros de quem? Dos europeus, ou seja, dos portugueses daquela época. Será que eles entendiam a forma de organização dos índios? Não, né? Porque eles viviam de uma forma diferente, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta até aqui? Pode falar. Tá, então agora nós vamos para a página 6. Quem pode ler? Posso ler, senhor? Pode, Timóteo. Tá. Hans Standen, alemão,
Esteve no Brasil 2 vezes, 1549 e 1557, e retratou em seu livro 2 viagens ao Brasil, o contato que estabeleceu com os indígenas, a partir da descrição de seus hábitos e de ilustrações. Tá, muito bem. Primeira coisa que eu pergunto, ó, o que é interessante, ele é um alemão, tá? Ele veio para o Brasil 2 vezes, em 1549 e 1557. Que século que é? 16. 16, muito bem, tá? Aí o que acontece? Ele montou, ele fez um livro escrito, né, 2 viagens ao Brasil. E aí ele tem lá, por exemplo, que a descrição dos hábitos, né, através, vamos falar assim, de algumas ilustrações. Então nós temos aqui, por exemplo, um casal, né, literalmente, vamos falar assim, dá a impressão que é o pai, a mãe, os 2 filhos, pode ver com arco e flecha e tudo mais, é o que ele tenta representar, tá? Quem continua para nós? Eu. Vamos lá, então. Onde que tá, senhor? Tá no Jean de Larry, né? Isso. Jean de Larry, francês, esteve no Brasil em 1553 e descreveu sua viagem na obra intitulada Viagem à Terra do Brasil. Nela, o escritor registra suas observações sobre os costumes indígenas e os compara com os hábitos europeus. Lewis sugere quase sempre que preferia os costumes dos indígenas. Ah, olha que interessante. Aqui nós falamos de um alemão no primeiro parágrafo, aqui nós estamos falando de um francês, né? E ele diz o seguinte, ele prefere os costumes dos índios. E ele faz uma comparação entre os índios e quem? Né? E os europeus, os hábitos dele. Então ele começa a falar, né? Como que o índio vivia, como que o europeu vivia, mas ele prefere os hábitos indígenas, tá bom? Pietro, continua para nós, por favor. Eu, senhor? Pode ser. Também. É aqui que tá, né, senhor? Isso. Também os jesuítas, durante o processo de catequese, contribuíram para o conhecimento da cultura indígena, sua língua, o tupi-guarani, tronco linguístico dos grupos que se estendiam pela costa brasileira, com os quais os colonizadores tinham mais contato, também chamada língua geral. Foi organizada em gramáticas que auxiliavam nos ensinamentos religiosos. Muitos termos que usávamos no português do Brasil foram dali retirados. Muito bem. Então, o que eles estavam tentando falar? Que, por exemplo, nós tínhamos os jesuítas, né, durante o processo de catequese, a questão que eles tentavam o quê? Né, impor a sua religião, a sua língua e tudo mais. Não se esquecendo que tinha o Tupi-Guarani como tronco linguístico dos grupos, né? Então você começava a entender como que era, mas eles tentavam passar os ensinamentos o quê? Religiosos, tá? Quem continua? Pode ser eu, senhor? Pode, filho. A partir dos relatos de Hans Stenden e Jean de Larry e de ainda outros autores, podemos sintetizar algumas características do modo de vida indígena. Continua. Tá, grifa essa parte. Características do modo de vida indígena. Só esse finalzinho aqui. Aí nós vamos para a primeira característica.
tá? Quem poderia estar lendo? Ana Júlia, você pode ler para nós? Ana Júlia? Quem mais pode ler? Enzo? Posso ler, sir? Enzo, você pode ler para nós? Posso ler, senhor? Pode. Vai lá. Quem que é? O Thiago? Ah, não, pode ser o Rafa, pode ir. Então vai lá. Vamos, gente. Dá para ouvir, sir? Oi? Dá para ouvir? Dá, pode ler agora. Tá. Viviam em aldeias em grupos aproximados de 600 indivíduos, distribuídos em ocas, cabanas ou palhoças familiares, dispostas em um círculo ou em malocas. Casa de gente onde se vivia em comum. Tá, então aqui nós temos dois exemplos da forma de vida, onde eles viviam, né? Eles viviam em aldeia de grupos aproximadamente de 600 indivíduos, né? Alguns em oca e outros em maloca. Como que seria isso? A oca seria o quê? Cabanas ou palhoças familiares, ou seja, casas familiares, de família. E as malocas seriam essas casas comunitárias, onde eles faziam outras atividades, certo? Segunda característica, depois, vocês podem ir grifando todas essas características, os mais importantes, tá? Léo, pode ler a segunda para nós? Sim. É a de baixo que a gente grifou, né, professor? A divisão do trabalho. A divisão do trabalho era feita entre homens e mulheres. Os homens eram responsáveis pela caça, coleta, pesca, abertura de clareiras, terrenos desmatados para o plantio ou moradia. A partir da prática da queimada e pela confecção dos instrumentos de guerra, como arcos e flechas, lanças e etc. As mulheres permaneciam na aldeia, elas preparavam as comidas e cuidavam das crianças, se dedicavam ao cultivo de tubérculos como mandioca e também horticultura. Uma outra atividade feminina era o artesanato. Era confeccionado vasos de argila, redes e cestaria. Cestaria, muito bem. Então aqui fala do que? A divisão do trabalho. Pode grifar isso aqui que é muito importante para vocês, né? Como que era o modo de vida deles entre os homens e as mulheres? Como que era a divisão do trabalho deles dentro da aldeia? Quem saía para caçar, para pescar? Quem que fazia isso, aquilo, outro? Então pode grifar essa parte aí que é muito importante, tá? Agora nós vamos para a próxima característica. Quem pode ler? Eu. Vamos lá. Os núcleos guerreavam constantemente contra as outras tribos, quer por disputa de territórios mais favoráveis às suas atividades, quer por conflitos culturais. Dessas disputas, os prisioneiros mais valentes eram escolhidos para o ritual de antropofagia, do qual toda a comunidade participava para adquirir a coragem e as qualidades do sacrificado. Isso, são aqueles rituais que eles faziam, né, de passagem. Esse é o guerreiro mais forte, onde eles colocavam eles para carregar, para caçar animal, para fazer um monte de coisa, tá? Isso é os núcleos como eles guerreavam, né? Então eles pegavam, por exemplo, as pessoas mais fortes. Próximo. Posso ler, senhor? Pode, João. A estrutura social era igualitária, não havendo superiores e inferiores subordinados. O papel de domínio relativo era exercido pelo Conselho dos Anciãos, que eram mais experientes e transmitiam oralmente as tradições e as histórias dos ancestrais. Muito bem. Estrutura social, como que era a estrutura deles? Não tinha aquele que era melhor, aquele que era pior. Não tinha o que era superior ou inferior. Fala, Tiri. É para grifar todos, né? Todos, tá?
Isso é tudo muito importante para vocês, tá bom? A respeito da educação, quem vai estar lendo? Posso ser eu, senhor? Pode, Gi. A educação indígena era bastante prática. As crianças curumins ouviam as histórias dos anciãos e costumavam estar sempre entre os adultos, observando-os e, com sua ajuda, terminando as diferentes atividades. Quando completavam 13 ou 14 anos, elas eram submetidas a um teste e uma cerimônia ritual para ingressarem na sua vida adulta. Imagina você, daqui 1 ano, 2 anos, passando por um ritual para se tornarem adultos, né? Então, assim, mas a educação deles era bem prática, né? As crianças, né, saíam, por exemplo, para cultivar, para aprender as coisas como que é, tá bom? Quem lê agora? Posso ler, senhor? Não, Pode, João. Eu ou Timóteo? Não, Timóteo. É Timóteo. É o Timóteo? Pode ler, Timóteo. Tá bom, senhor. A religião se baseava nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, para os quais eram feitos rituais e cerimônias, liderados pelo pajé, líder espiritual, curandeiro da tribo e conhecedor de plantas medicinais. O pajé promovia curas a partir do uso dessas plantas. Muito bem. Então, a religião deles era através do pajé, né? Que era o líder espiritual. Muito bem. Quem pode ler agora? Eu. Vai, Ti. O resumo do modo de vida dos indígenas que acabamos de acompanhar baseia-se apenas nos grupos conhecidos pelos europeus. Havia muitos outros grupos nas áreas interiores, que não puderam ser conhecidos e descritos à época. A população estimada de indígenas era de 2 a 5 milhões. Isso, o que eles falam? Espera um pouquinho, Ti. O que eles falam, então? Eles falam do modo de vida dos índios, contados a partir do quê? Dos europeus, né? E sem contar que naquela época estimavam que tinha de 2 a 5 milhões, até mesmo porque eles não conheciam todas as tribos, né? Próximo. Eu? Pode ser. No século XVII foi feita uma primeira diferenciação entre os vários grupos. Segundo o tronco linguístico, tupis, tapuias, aruaquês e caraíbas. Posteriormente, no século XX, foi possível dimensionar a grande diversidade cultural entre as diferentes tribos. O trabalho de vários indigenistas e o nascimento da ciência antropológica de campo permitiram não só entender melhor os diversos grupos, mas também criar condições para intervenções políticas que garantissem os direitos básicos dessa população. Okay. Vai, João. Pode ir, senhor? Pode. Nesse momento, destaca-se o etnológico Kurt Unkel, mais conhecido como Kurt Nimue-Daju. Ele esteve no Brasil entre 1903 e 1907 e é o autor do mapa histórico, que registrava quase todas as tribos indígenas do Brasil. Com a ajuda do seu mapeamento, vários estudiosos puderam se dedicar a estudar de perto cada aldeia e reconhecê-la como diversa. Muito bem, tá? Então hoje nós vamos parar até aqui. Eu adiantei uma página a mais em relação ao roteiro, até mesmo porque na aula que vem a gente vai estar fazendo o quê? Eu vou retomar para fazer a correção da tarefa 9, tá? Mas aí tá tudo bem. Gostaria de perguntar para vocês agora o seguinte, tá? Como que foi a aula? Se vocês gostariam de tirar alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, tá? Pode falar. Professor, tipo assim, na avaliativa lá que vai ter, vai precisar, tipo assim, vamos decorar esses tópicos?
Não precisa decorar, tá? Mas é bom que vocês estudem, que vocês olhem, peguem a apostila, verifiquem, não tem problema, tá? Isso faz parte, por exemplo, do conteúdo de vocês, então é legal que vocês olhem. A Giovana deu ideia da aula passada dela pegar alguns tópicos dela ir estudando e anotando no caderno, para fazer a questão da P2, tá? Vocês, né, podem estar fazendo isso. Mas por isso que eu falei, se vocês quiserem estar aí grifando na própria apostila, fica mais fácil para vocês estarem estudando depois. Fala, Leozinho. Ô, professor, na página 5 você falou que os índios, eles lutavam com outros índios. Por que que o meu ficou mudo? Ah, tá. Porque eles se guerreavam através do quê, né? Seja por área, né? Principalmente, se você pegar lá na página... Desculpa, só na página... na página 7. Fala lá no primeiro parágrafo, ó, os núcleos guerreavam constantemente com outras tribos, que por disputas de territórios mais favoráveis à sua atividade. Então, eles acabam dando esses exemplos, você entendeu? Que eles disputavam um lugar com o outro, tá bom? Tá bom. Certo, Leozinho? Respondido? Uhum. Tá. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Senhora, Pode falar. Todas essas explicações que você deu hoje, já dá para fazer a atividade avaliativa? Já dá, pode entrar lá e já pode responder, não tem problema. Questões tá? A sua também? Oi, são 5 questões, tá? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, senhor. Tá bom, então, tá? Tudo de bom para vocês, tá? Uma boa semana. A gente retorna a ter aula agora na quarta-feira que vem. Não esqueça de estar. Se vocês conseguirem adiantar, vai dando uma olhada pelo menos para ajudar vocês, tá bom? Tudo bem, Ana Carolina? Quer perguntar alguma coisa? Então tá bom. Fala, Leozinho. Tá tudo bem. Então tá bom, então, tá? Oi, Gi. Sofia, tá tudo bem? Tá, tô com sono. Então tá bom. E você, Maria, não falou nada? Tudo bem, senhor, entendi. Então tá bom. Lorena, tá tudo bem? Quer fazer alguma pergunta? Pietra, quer fazer alguma pergunta? Não, senhor. E a outra Pietra? Também não. Então tá bom. Eu vou sair. Então Doutora, tá. eu vou sair, tá? Tá, tudo de bom para vocês, um bom almoço, tá? E juízo aí, tá? Manda um abraço, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau, Gi. Tchau, Pietra. Tchau, Maria. Tchau, Nicolas. Tchau, senhor. Cadê o Nicolas? Deixa eu ver você. Tchau, Nicolas. Tchau, senhor. Tchau, Timóteo. Dá um abraço na sua irmã, tá? Teve festa para sua mãe? Tchau, Nicolas. E aí, senhor? Agora que você veio falar, né? Cadê sua foto? Ué, tá Liga a câmera. E aí? Saudade. Saudade também. Tchau, tchau. Um beijão. Tchau, Lô. Mostra você aí, liga a câmera. Só tem nós 3, senhor? Só. Tchau, Lô. Não quer falar nada, não. Né, Lourinho? Falou, senhor. Tchau, filho. Tudo de bom, tá? Já. Nada.